Eu quero falar sobre duas coisas nesta sessão. Quero falar sobre minha avó e eu quero falar sobre Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Eu e Jane chegamos aqui no Brasil em 1961, dia 1º de junho. Eu tinha 26 anos, Jane tinha 25 anos, já tivemos 2 filhos e o terceiro nasceu dentro de 2 meses. Estávamos com um grupo de missionários, o grupo inteiro tinha 16 homens e 15 mulheres. Mais tarde, o Alan Dutton pai casou-se com a Dona Maria, que deu 16 mulheres no grupo. E ao falar em Dona Maria, deixe-me dizer que ela caiu essa semana e quebrou o fêmur, e ela está no hospital e nós deveríamos orar por ela. Ela tem quase 90 anos, talvez tenha 90 anos, e quebrar a perna com essa idade é muito, muito perigoso. Então a filha dela, Priscila, está pedindo orações pela mãe dela. Agora chegamos então com 16 casais, vamos dizer, depois do casamento do Alan. Cada 2 anos, mais ou menos, voltamos para uma visita com nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, nossos avós. E quando eu e Jane e nossos filhos estavam nos Estados Unidos, numa dessas visitas de cada 2 anos, eu recebi um telefonema da mãe do meu pai. Ela é famosa como cozinheira, famosa também como hospitaleira. Ela foi uma senhora fiel a Deus. Ela tinha criado 7 filhos e 5 filhos, dos 5 filhos, 2 filhas e 5 filhos. Dos 5 filhos, 3 chegaram a ser presbíteros, um chegou a ser diácono, e ela tinha dedicado a sua vida inteira a Deus. Mas nós estávamos hospedados naquela época na casa dos meus pais, e tocou o telefone, antes do telefone celular, um telefone na casa, e eu fui chamado ao telefone e Jane disse que é a sua avó, ela está querendo conversar com você. Então eu falei com ela e ela disse: Norton, eu quero conversar com você. Você pode chegar na minha casa? Eu disse: posso? Quando é que a senhora quer que eu vá lá? E ela disse: seria bom se você pudesse vir amanhã, mais ou menos às 11 horas, 10 horas da manhã. Eu falei: tá bom, eu vou. Mas esse convite foi estranho, porque jamais ela tinha me convidado para a casa dela sem convidar a família toda, inclusive meus pais. Mas ela fez o convite: eu quero falar com você, você pode chegar na minha casa? E eu estranhei esse convite e eu disse: vovó, a senhora quer que eu vá lá aí sozinho, ou quer que eu leve Jane e os filhos? E
meus pais, e ela disse: olha, eu preciso falar com vocês, seria melhor só você. Eu pensei, que coisa que eu fiz que ela quer me... Porque ela podia fazer assim comigo. Eu pensei, o que é que eu fiz errado? Que ela quer falar comigo, sem a presença da Jane, sem a presença dos meus pais. Mas eu fui lá, bati na porta, como é o costume lá nos Estados Unidos, e ela me recebeu e me convidou para entrar. Sentamos, falamos sobre o tempo, falamos sobre a família. Pensei, o que é que ela está querendo de mim? E ela, finalmente ela disse: olha, eu preciso conversar com você, porque eu tenho, naquela época eu tinha mais ou menos 37 anos e ela tinha talvez minha idade ou mais. Agora, ela tinha mais ou menos 85 anos de idade. Eu me senti na presença dela como um menino. E ela disse: eu queria falar com você, Norton, porque eu tenho uma idade avançada. Eu sei que eu não posso viver por muitos anos. Eu sei que eu vou estar na presença de Deus. E eu estou preocupado. Ela disse: eu sei que a minha vida é imperfeita. Eu sei que eu já fiz coisas que eu não deveria fazer. Eu falei coisas que eu não deveria fazer. Eu já machuquei pessoas que eu não deveria ter machucado. E eu tenho medo de chegar perante Deus. Eu senti ainda mais como menino. Eu pensei, que coisa, essa senhora que dedicou a vida inteira a Deus e agora tem medo de morrer, tem medo de aparecer na presença de Deus. E eu pedi em silêncio que Deus me ajudasse a falar com minha avó. Eu falei: olha, todos nós erramos, todos nós somos pecadores. Ninguém vive na face da terra que não falasse coisas erradas, fizesse coisas erradas, tivesse pensamentos errados. Todos nós temos esse problema. Aí eu comecei a entender o problema. Eu disse: olha, vovó, a sua salvação não depende da senhora ser perfeita. A sua salvação depende de Jesus, que viveu uma vida perfeita. E Ele ofereceu aquela vida perfeita. E nós, para sermos salvos, precisamos crer nele e no poder do seu sangue, como capaz de perdoar os nossos pecados. Eu disse: vovó, a senhora tem que deixar de pensar sobre os seus erros e pensar na perfeição de Jesus e confiar em Jesus, porque Ele é o Salvador. A senhora não pode se salvar. Eu não posso me salvar. Só Jesus pode salvar. E Ele ofereceu sua vida para que a senhora pudesse ser salva. E a senhora aceitou Jesus quando jovem, confessou sua fé,
foi batizada em Cristo. Agora não se preocupe, a senhora está bem com Deus. Se existe algum problema, arrependa-se, peça perdão e Ele perdoa totalmente os seus pecados. Depois nós tivemos uma oração e eu saí e eu creio que a conversa ajudou a minha avó. Pelo menos nunca mais falamos sobre esse assunto e na hora da morte dela eu fui convidado para fazer uma parte do sermão no seu funeral. Mas eu já pensei muito sobre aquela conversa. E eu creio que eu entendo o sentimento dela. Em Romanos capítulo 7, no fim do capítulo 7, o apóstolo Paulo fala sobre o conflito que ele tem dentro de si. Porque o apóstolo Paulo reconheceu que ele era imperfeito. Ele, como nós aprendemos mais cedo hoje, ele se chamou o chefe dos pecadores, o pior dos pecadores. Mas no fim do capítulo 7, ele diz assim: encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. O apóstolo Paulo também estava aflito, porque ele não podia ser totalmente bom, totalmente na sua mente. Ele sempre se lembrava daqueles dias de rebelião. E até aquele dia, ele explica outra vez em Romanos capítulo 7, que ele às vezes fazia exatamente o que ele não queria fazer. Ele disse: o que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas eu faço o contrário. Eu sou um homem miserável. Quem é que pode me ajudar? Quem me liberta desses problemas? Graças a Deus por Jesus Cristo, meu Salvador. E agora em capítulo 8, ele começa a falar sobre a graça de Deus. A razão que ele está completamente perdoado. Nenhum pecado existe contra ele. Lembre-se que ele permitiu a morte sem protesto do Estevão no Novo Testamento. Ele guardou a roupa das pessoas que estavam apedrejando esse servo de Deus. O apóstolo Paulo tinha muita coisa para fazer com que ele não dormisse à noite.
mas ele finalmente reconheceu que Cristo tinha completamente apagado, completamente feito desaparecer todos aqueles pecados que ele tinha cometido. E agora ele vai falar em capítulo 8 sobre o que Jesus fez por nós. Versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E veja o versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a passagem que me ajuda tanto, espero que ajude a vocês, é esta aqui. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Minha avó estava em Cristo Jesus. Ela não tinha nada a temer. E a pergunta principal para todos nós é: eu estou em Cristo Jesus ou não? Porque se eu não estou em Cristo Jesus, eu estou condenado. Eu devo estar preocupado sobre a minha morte. Eu devo estar preocupado sobre o meu encontro que está marcado com Deus. Mas se eu estou em Cristo Jesus, se eu estou bem com Cristo, não há condenação. E eu não preciso ter medo de morrer. Agora, é claro que nós temos um certo medo daquela ideia, daqueles últimos dias antes de nossa morte. Temos medo do sofrimento, temos medo de coisas assim. Mas medo de morrer, medo de aparecer perante Deus, se estamos em Cristo Jesus, se estamos bem com Ele, não temos nada a temer. Em Romanos capítulo 8, fala sobre várias coisas que Deus faz em nosso favor para que o nosso encontro seja bom naquele dia. E nós vamos ler esse capítulo juntos para ver algumas dessas coisas. Em versículo 15, versículo 5, a Bíblia diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito,
se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Outra grande promessa aqui. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós não estamos sob o domínio da carne. Já ganhamos a vitória. Já vencemos o pecado. Se estamos em Cristo, se o Espírito de Deus vive em nós. Lembre-se daquela passagem em Atos 2:38, quando as pessoas no dia de Pentecoste estavam se preocupando com o fato de eles terem matado o Filho de Deus. Se lembra disso? E eles perguntaram em voz alta: irmãos, o que vamos fazer? Matamos o Filho de Deus, matamos o Messias, o que vamos fazer? E Pedro disse: arrepende-se e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E agora, Paulo diz aqui: se o Espírito de Deus, se o Espírito Santo vive em vocês, vocês não estão sob o domínio da carne. Vocês já venceram a batalha. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não pertence a Cristo. Eu acho que nós estamos num dia quando as pessoas acham que todo mundo está muito bem com Deus. Eu leio bastante biografia. Se eu acho uma boa biografia, eu gosto de ler. E muitas vezes essas biografias são biografias de políticos. E como vocês sabem, alguns políticos são pessoas terríveis. São. Eu leio a vida dessas pessoas. E talvez depois de alguns anos, eles morrem. Aí eu escuto os sermões e os elogios feitos ao funeral. Cada um fala sobre esse homem. Eu sei que ele está lá me esperando. Eu posso imaginar que ele está lá com os anjos. Eu posso imaginar que ele está nos braços de Jesus. Me lembra daquela piada da criança que estava no funeral do seu pai, ao lado da mãe, e o pregador estava elogiando esse homem como ele era um grande homem, um grande marido, um grande pai, um grande vizinho, um grande filho. E o menino fez assim com a mãe: mãe, ele está falando sobre papai? Ele está falando sobre papai, porque esse não é o papai que eu me lembro. Ele não foi um bom pai, não foi um bom marido, não foi um bom filho, não foi um bom homem. Mas escuta o que o pregador está falando. Não é assim hoje nos funerais? O maior vagabundo da cidade ou do país pode morrer. Pode ser músico, não é? Pode ser um músico, pode ser um ator, pode ser um professor, um político, um atleta. Todo mundo sabe que o homem foi vagabundo a vida inteira. Mas quando ele morre, agora ele está com Deus lá no céu. Olha, vamos ser realistas, irmãos.
Se o homem não tem dentro de si o Espírito de Jesus Cristo, ele está em perigo. Ele está em perigo. Ele está condenado. É justamente isso que as Escrituras ensinam. Mas, versículo 11, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ah, que bom, que bom. Se o Espírito de Deus habita em mim, o Espírito que levantou Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vai ressuscitar também o meu corpo um dia. Mas essa palavra se, esse é grande. Se o Espírito de Deus habita em mim. Quer dizer que se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu não tenho nada a temer. Mas se eu não estou bem com Cristo, realmente eu tenho muito para temer. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas vivermos sujeitos a ela, ou para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O Espírito Santo está de nosso lado. Nós somos filhos de Deus, se estamos em Cristo. Nós podemos falar com Deus como nosso Pai. Como nosso Pai. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. Graças a Deus. E agora, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito,
gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Essa passagem, a partir do versículo 26, é uma passagem que me dá muito conforto. Há problemas que eu já enfrentei na minha vida, quando eu orei tanto, e tanto, e tanto, e tanto, que finalmente eu não tinha mais palavras para orar. E de certa forma eu não tinha mais vontade para orar. Falei tudo que eu sabia falar, pedi tudo que eu sabia pedir. Mas a Bíblia diz que o Espírito me ajuda nas minhas orações. E quando eu já pedi tudo que eu sei pedir, quando eu já implorei tudo que eu sei implorar, o Espírito Santo intercede por mim. E Ele mesmo me representa perante o Pai. Está me entendendo? Quer dizer, Deus não nos abandona. Como eu falei ontem à noite, a promessa é: nunca te deixarei. E mesmo quando minhas orações não são atendidas como eu quero que sejam atendidas, me parece que Deus nem está escutando, não está prestando atenção. O Espírito Santo me ajuda. Então eu podia dizer para minha avó, eu podia dizer para ela: vovó, a senhora está em Cristo, não há condenação para a senhora. Além disso, Deus está fazendo muita coisa em seu favor para garantir a sua salvação. Inclusive o Espírito Santo orando. Quando a senhora não tem mais palavras para orar, Ele está implorando. Graças a Deus. Em versículo 28, outra promessa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu tive um amigo na faculdade e esse amigo queria muito que Jane se casasse com ele. Mas mesmo assim ele foi um amigo, não é? Ele tinha bom gosto. Ele tinha bom gosto. Mas ele antigamente falava sobre essa passagem aqui, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele disse: olha, eu sei que Deus
vai pegar todas as circunstâncias e Ele vai fazer das circunstâncias piores alguma coisa boa. A minha única responsabilidade é de amar a Ele. Amar a Ele. E verificar que eu sou chamado por Ele. Porque Ele já fez a sua promessa. A sua promessa é que Ele vai vencer. Pode haver circunstâncias terríveis, mas Deus vai vencer, vai pegar o que está mal e do mal fazer algo que é bom. Eu acho que isso encaixa bem dentro daquele versículo que estamos estudando essa semana. Minha graça é suficiente para vocês. Seu trabalho, Deus está dizendo, é me amar e fazer a minha vontade. É sua obrigação. A minha obrigação é de dar graça. E minha graça é suficiente para você. E em versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Que vamos dizer? Estamos em Cristo, temos a promessa da salvação, Deus está fazendo todas essas coisas para nos ajudar e garantir a nossa salvação. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Quem vai vencer a Deus? Qual o inimigo que vai vencer a Deus? Nenhum. Alguém pode me matar? Alguém pode me perseguir? Alguém pode me torturar? Mas ninguém pode vencer a Deus. E Deus está ao meu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e da graça e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É quem Deus, e Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma promessa, promessa em cima de promessa. Se estamos em Cristo, nós somos salvos, e Deus está fazendo tudo possível para garantir a nossa salvação. Pela graça, somos salvos. Pela graça.
Agora, minha avó, qual foi o problema? Eu acho que durante a vida dela, muitos sermões e aulas falaram sobre a condenação que podia acontecer se uma pessoa errasse. E sabe que esses sermões e essas aulas estavam certos. Se nós somos rebeldes contra Deus, nós estamos em perigo. Mas eu acho que o que faltou na vida da minha avó eram sermões e aulas sobre a graça de Deus. E nós estamos falando hoje à noite sobre a graça de Deus. E segundo a graça de Deus, se nós estamos em Cristo, não há condenação. Nós temos, desculpem, alguma coisa me pegou aí. Perfeito. Não há remédio melhor que água. Nós que somos pregadores, que somos professores, precisamos, enquanto estamos alertando os cristãos a ser fiéis, a não desistir, nós temos que tomar cuidado de falar também sobre a graça de Deus. Deus não quer que ninguém seja condenado. E Ele está fazendo tudo possível para que você não se perca. Agora, nós podemos nos rebelar contra Ele. Mas se nós estamos tentando seguir a Deus, tentando obedecer a Deus, e se cairmos, Deus quer que nós nos levantemos, e Ele está lá para nos ajudar, e Ele envia irmãos para ajudar, Ele envia irmãs para ajudar, Ele envia seu Espírito Santo para ajudar. Ele não quer que nós sejamos condenados. Ele quer que nós todos sejamos salvos. Pela graça, nós somos salvos. E graças a Deus, a graça de Deus é suficiente para nós. Obrigado por me permitir dar essas aulas. Foi um prazer. E eu sei que muita gente vai ficar bravo comigo porque eu estou terminando cedo, mas os alunos são assim. Eles sempre querem que a pessoa continue, talvez até 11 horas, 11h30, meia-noite. Mas eu vou parar um pouco cedo. Que Deus os abençoe. Ninguém precisa sair correndo, porque temos tempo para falar e fazer perguntas ou comentários. Mas eu espero que todos nós entendamos que Deus quer que nós sejamos salvos. Cristo morreu para que nós pudéssemos ser salvos. E a graça de Deus basta para nós.
Amém.